Nesse vídeo, nós vamos falar sobre um fenômeno chamado de ilhas sintáticas, que é algo que, até prova em contrário, ocorre em todas as línguas do mundo. Para entender as ilhas sintáticas, primeiro nós precisamos falar sobre outro fenômeno que também acontece em todas as línguas, que é o fenômeno do movimento ou deslocamento de constituintes. Todas as línguas humanas possuem a propriedade de permitir que determinados constituintes, determinados sintagmas sejam deslocados em relação à sua posição original, sua posição semântica original, para outra posição na sentença. Isso acontece em processos de passivização, de topicalização, de interrogativas QU e em outros casos. Por exemplo, na frase 1, na tela, nós temos uma passiva sem o movimento do objeto promovido a sujeito. Foram comprados 2 livros. E em 2 nós temos esse objeto promovido a sujeito sendo movido para a posição à esquerda da sentença. 2 livros foram comprados. Em 3 nós temos uma sentença com a ordem sujeito, verbo, objeto. Eu conheço esse livro está na posição de objeto direto. E em 4 nós temos esse objeto direto sendo deslocado para o início da sentença. Esse livro eu conheço. Em 5 nós temos uma interrogativa do tipo QU com o pronome interrogativo na posição de objeto direto. Você comprou o quê? E em 6 nós temos essa mesma pergunta agora com o pronome interrogativo deslocado para o início da sentença. O que você comprou? Essa propriedade de deslocamento acontece em todas as línguas. Então, nos exemplos 7, 8 e 9, nós temos exemplos equivalentes em inglês, em 7 com a sentença passiva, em 8 com a topicalização e em 9 com um pronome interrogativo em uma sentença interrogativa QU. Em todos esses 3 casos, há um deslocamento do sintagma em negrito para o início da sentença. E o que isso tem a ver com ilhas sintáticas? Ilha sintática é um nome que é dado a certas configurações que parecem isolar os elementos que estão dentro dela, parece bloquear esses elementos, de modo que é impossível que esses elementos sejam extraídos para fora daquela configuração, sejam movidos para fora dessa configuração. Então, na ilha sintática, esse processo de movimento dos constituintes é de alguma forma bloqueado. Para entender melhor como é que isso funciona, primeiro vamos ver algumas configurações que não são ilhas sintáticas, mas configurações em que é perfeitamente possível fazer a extração de um sintagma. Primeiro, peguemos o sintagma verbal. O sintagma verbal é uma estrutura sintática, mas não é uma ilha. É possível fazer uma extração de algum constituinte a partir de um sintagma verbal para uma posição fora do sintagma verbal. Então, em 10, por exemplo, nós temos o João já fez o bolo, em que já fez o bolo é um sintagma verbal. E em 11 nós temos o equivalente dessa sentença, só que com o sintagma o bolo sendo extraído de dentro do sintagma verbal para fora desse sintagma para a posição inicial da sentença. Então, o bolo, João já fez. Nesse caso, nós temos uma topicalização. Em 12, nós temos uma sentença interrogativa. João fez o quê? Com o sintagma verbal fez o quê? E em 13, nós temos o equivalente a essa sentença com o sintagma o quê? Com o pronome interrogativo o quê? Sendo deslocado de dentro da posição do sintagma verbal para fora dessa posição. Então, isso mostra que o sintagma verbal não é uma ilha, ele não bloqueia o movimento. Um outro contexto, uma outra configuração que também não é ilha sintática, é o contexto de sentenças completivas, ou seja, sentenças que funcionam como complemento de outro verbo. Na gramática tradicional, nós chamamos isso de subordinadas, substantivas, objetivas diretas. Essas também não são ilhas sintáticas. Por exemplo, em 14, nós temos a sentença eu acho que João já fez o bolo. Então, nós pegamos que João já fez o bolo e colocamos como complemento do verbo achar. E a partir dessa sentença, nós podemos pegar
um elemento como o bolo e fazer a topicalização. Então, em 15 nós temos o bolo, eu acho que João já fez, em que esse sintagma, o bolo, foi extraído lá da posição dentro da oração completiva para o início da sentença. Para o início da sentença matriz. Então, ele saiu de dentro da completiva e agora ele está fora dessa oração. Nós podemos ver a mesma coisa acontecendo também em sentenças interrogativas. Então, em 16, você acha que João fez o quê? Nós temos novamente uma sentença completiva, que João fez o quê? E em 17, nós temos esse pronome interrogativo sendo extraído dessa posição e movido para o início da sentença. O que você acha que João fez? Então, isso mostra que existem várias configurações sintáticas que não bloqueiam o movimento. O sintagma verbal é uma delas, uma sentença completiva é outra delas, e existem algumas outras configurações que também não bloqueiam o movimento de constituintes. Mas, como eu disse, ilhas sintáticas vão ser justamente configurações que impedem que haja esse tipo de movimento. Existem vários tipos de ilhas sintáticas. Nesse vídeo nós vamos exemplificar apenas com 3 delas, para a gente ter uma ideia de que fenômeno é esse. E depois nós podemos falar talvez sobre outros tipos de ilha sintática. Então, o primeiro exemplo de ilha sintática são as sentenças relativas. Então, por exemplo, em 18, nós criamos agora uma relativização. O rapaz que fez o bolo acabou de chegar. Nós temos que fez o bolo como uma sentença relativa, modificando o nome rapaz. Nós podemos fazer uma pergunta com relação ao objeto desse verbo fez. Então, em 19, o rapaz que fez o que acabou de chegar, em que nós temos o pronome interrogativo dentro da relativa na posição de objeto direto. E a depender da interpretação, se isso é uma pergunta eco, se isso é uma pergunta de verdade, essa sentença pode ser boa ou pode ser talvez marginal. Mas em 20, se nós tentarmos fazer o movimento do pronome interrogativo para o início da sentença, um fenômeno que é normal nas sentenças interrogativas QU, nós vemos que o resultado não é bom. O que o rapaz que fez acabou de chegar não é uma boa sentença em português. Então, por algum motivo, apesar de o português brasileiro permitir mover ou não mover o pronome interrogativo para o início da sentença, se esse movimento for a partir de uma relativa, o movimento é bloqueado. Então, isso mostra, e isso sugere, que as orações relativas são ilhas, nesse sentido, são configurações que bloqueiam o movimento. Notem, isso não é alguma coisa exclusiva do português. Em outras línguas também existe esse mesmo tipo de bloqueio. Em outras línguas também é impossível mover um elemento a partir de uma posição dentro de uma oração relativa para uma posição fora da relativa. Um segundo contexto de ilhas sintáticas são casos de coordenação. Então, por exemplo, em 21, nós temos João vende verduras e bebidas, em que verduras e bebidas é, na verdade, um caso de coordenação de 2 sintagmas nominais. O sintagma nominal verduras e o sintagma nominal bebidas. Os dois estão coordenados entre si. Notem que nós podemos fazer uma pergunta recaindo apenas sobre um dos elementos desse conjunto. Então, em 22, a gente tem uma pergunta apenas sobre o segundo elemento desse conjunto. João vende verduras e o quê? Só que agora, mover esse pronome interrogativo para o início da sentença é ruim. O que João vende verduras e é uma sentença ruim. Isso não funciona em português. E não só em português. Em outras línguas também, esse tipo de movimento é bloqueado. Ele não pode acontecer. Então, casos de coordenação, como nas coordenações de SNs, são contextos opacos para o movimento. São contextos que bloqueiam a extração de constituintes. E o último caso nesse vídeo de contexto de ilha sintática é o caso de SNs complexos. O que seriam SNs complexos? Por exemplo, SNs que têm algum complemento nominal. Por exemplo, então, numa sentença como 24, João ouviu um boato de que Pedro roubou um banco. Nós temos um boato de que Pedro roubou um banco. Isso tudo aí é um sintagma nominal. E nesse sintagma nominal, nós temos uma oração inteira funcionando como complemento do nome. De que Pedro roubou um banco é o complemento
desse nome boato. E nós podemos ter uma pergunta sobre algum elemento dentro dessa oração completiva nominal. João ouviu um boato de que Pedro roubou o quê? Nós temos agora esse interrogativo acontecendo dentro de um sintagma nominal complexo. E, novamente, se nós tentarmos fazer o movimento desse pronome interrogativo para o início da sentença, algo que é perfeitamente normal em sentenças interrogativas Q, não funciona nesse caso. O que João ouviu um boato de que Pedro roubou? O que João ouviu um boato de que Pedro roubou não é uma boa sentença. Uma sentença que não funciona como uma interrogativa no português. É agramatical. E, novamente, isso não é apenas no português. Em outras línguas também, esse tipo de extração a partir de um essênio complexo é ruim, é bloqueado. E o curioso é que esse tipo de bloqueio acontece mesmo em línguas em que o movimento do pronome interrogativo é obrigatório. Porque se nós compararmos o português brasileiro com o inglês, por exemplo, no português brasileiro é opcional mover o pronome interrogativo para o início da sentença. Em inglês é obrigatório mover o pronome interrogativo para o início da sentença. Só que nessas configurações, nem mesmo em inglês é possível mover. As configurações bloqueiam isso. Para quem é adepto da teoria da gramática gerativa, as ilhas sintáticas são compreendidas como resultado de algum tipo de princípio da gramática universal. Princípio no sentido daquela teoria de princípios e parâmetros, ou seja, princípios sendo propriedades obrigatórias, propriedades fundamentais, que acabam sendo obrigatórias de todas as línguas. Então, qualquer que seja o motivo específico que produz essas ilhas, esses efeitos de ilha, é resultado, ou seria resultado, de acordo com os gerativistas, de um princípio da gramática universal. Por causa disso, esse efeito de ilha não é uma propriedade específica de uma língua, mas é uma propriedade que se manifesta, até que se prove o contrário, em todas as línguas. Antes de terminar, algumas observações. Primeiro, eu enfatizo que existem outros exemplos de ilhas sintáticas, eu apresentei apenas alguns. Existem também diferenças entre as chamadas ilhas fracas e ilhas fortes, em que as ilhas fortes bloqueariam qualquer tipo de movimento e as ilhas fracas bloqueariam alguns tipos de movimentos, mas não todos. Uma outra coisa é que a existência dessas ilhas sintáticas acaba servindo para os linguistas como uma espécie de ferramenta para fazer o diagnóstico de certas propriedades de diversos fenômenos sintáticos. Então, para vários fenômenos sintáticos diferentes, os linguistas, os sintaticistas costumam verificar: será que esse fenômeno acontece também em contextos de ilhas? E, a depender da resposta, sim, acontece também em ilhas. Não acontece em ilhas. Isso lança determinada luz sobre aquele fenômeno. Bem, o objetivo desse vídeo era esse, apresentar o fenômeno de ilhas sintáticas como configurações que bloqueiam o movimento de constituintes para fora delas, que bloqueiam a extração de constituintes, e apontar que isso é uma propriedade aparentemente universal, todas as línguas têm, e que também serve como diagnóstico para o linguista examinar determinados fenômenos sintáticos e tentar compreender esses fenômenos melhor. Nós ficamos por aqui, até a próxima, e Deus abençoe vocês.